O Via Justiça de hoje é sobre a inteligência artificial no judiciário. E o advogado Alexandre Ateniense, especialista em direito digital. Doutor Alexandre, como que surgiu a inteligência artificial? Bom, Carlos, o que acontece foi o seguinte, na medida em que as informações se avolumam, né, nós temos inúmeros bancos de dados, e aí eu vou destacar, inclusive, no caso do Brasil, na justiça, eu não ousaria dizer que o Brasil hoje é o país do mundo que tem o maior volume de dados digitais na sua justiça. Eu tenho dúvidas em relação à Índia, mas diríamos que seria inigualável que um país que tenha 93 tribunais alimenta todas as suas informações em formato digital. Com tanta informação, a inteligência artificial surge para poder acelerar com assertividade vários aspectos, não só operacionais, mas também decisionais, que vão favorecer a sociedade. Então, a inteligência artificial, ela forma inteligência a partir de análises em grande volume de dados, para, como o Dr. Paulo falou, uma vez identificado padrões, recorrências, as decisões através do sistema, elas são mais rápidas se tratam-se de lidar com grandes volumes da informação. A diferença entre inteligência artificial e a decisão humana é que na inteligência artificial não há o discernimento, não há emoção, mas em compensação, para lidar com grandes volumes de informação é o caminho. Eu acho muito interessante ouvir esses comentários, doutor Paulo, porque quando a lei de processo judicial eletrônico entrou em vigor, em março de 2007, eu então era presidente da Comissão de Direito, Tecnologia e da Informação do Conselho Federal e participei de todo o trâmite do projeto representando a OAB Federal. E eu percebi naquela época que a informatização, tornando o processo sem papel, o processo optou por entrar pela secretaria do fórum. Então, as secretarias foram ficando sem papel. Eu me lembro da ministra Ellen Grace falando no lançamento que a justiça ia andar mais rápida porque ia acabar com os tempos de estagnação da marcha processual por causa da burocracia do papel. Pois bem, passado 15 anos, os resultados não foram esses. E eu tenho minha opinião pessoal a respeito disso, é que, imaginem, de 15 anos para cá, eu acho que não se fez tanto quanto poderia ter sido realizado para desenvolver sistemas de inteligência artificial a partir desses exemplos muito bem citados pelo Dr. Paulo, mas que chegasse no gabinete do magistrado, para que tivéssemos sistemas de inteligência para dar suporte ao apoio decisório do magistrado. Sabemos que existe uma ou outra iniciativa, mas isso ainda não é da contundência que pode vir a ser, porque vamos parar para pensar o seguinte, o Brasil hoje tem o maior volume de dados, que a gente chama de Big Data, da justiça do mundo. Então, se a gente tem essa matéria-prima, eu costumo fazer uma equivalência ao pré-sal. Nós precisamos refinar essa informação, fazer as indexações necessárias para que a gente transforme isso num combustível e favoreça a sociedade. E sanar o problema de maior celeridade no desarte processual, justamente porque a gente tem que sair dessa etapa de que não adianta ser rápido na passagem pela secretaria, porque vai chegar mais rápido para chegar à conclusão, e sem o apoio de sistemas de inteligência artificial, os magistrados vão continuar trabalhando como trabalhavam há 15 anos atrás, só que hoje a gente já tem muito mais matéria-prima para poder beneficiar os magistrados e os seus assessores para poder dar essa vazão. Doutor Alexandre, uma pergunta, o papel vai acabar no judiciário? Graças a Deus. Quando isso vai acontecer? Eu costumo dizer que o papel já fez o seu papel. É um processo, né? Nós estamos aí com 15 anos de vigência da lei, temos ainda assim um legado em papel, mas esse legado vai acabar, não tem a menor dúvida quanto a isso. E eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal muito interessante. Há 15 anos, no meu escritório, eu trabalho sem papel. Então, eu já desenvolvi com a minha equipe uma mentalidade que, vou te dizer, Carlos, o timing é outro. A gente consegue fazer tomada de decisões, interações, comunicações muito mais rápida. E o que se deseja
para a justiça é o uso da tecnologia, da inteligência artificial para causar conforto e, sobretudo, prestatividade para a sociedade. Eu lido com problemas diários de incidentes com repercussão jurídica nas redes sociais. São pessoas que são vítimas de ofensas, discursos de ódio, fake news. E o que eu noto é que o brasileiro, primeiro, infelizmente, ele tem um hábito de injuriar muitas pessoas. E tudo que acontecia no mundo presencial se repete no mundo digital. Eu costumo dizer que o mundo digital é a extensão da vida presencial, só que com uma diferença. Tudo que acontece no mundo digital é potencialmente maior, seja para o bem ou seja para o mal. Então, os brasileiros acham que deveria, pela própria característica nossa, né? Nós somos um povo expansivo, que colocamos as nossas informações pessoais de uma maneira bastante deliberada, só que a internet guarda surpresas. E porque muitas vezes o que eu vejo acontecendo diariamente nas redes sociais, antes era só essa questão de discurso de ódio, ofensa, fake news. Agora, como as redes sociais, por exemplo, como o Instagram, se tornou também uma plataforma de negócios, então está sendo alvo de vários tipos de golpes que estão acontecendo e as pessoas estão sofrendo muito com isso. Sim, tenho visto o aumento desses casos no judiciário de furto de identidade, furto de contas, sim, fraudes em geral. Sequestro para depois aplicar golpe, abre uma conta no banco digital, oferece um Pix. Outro dia tive um caso muito interessante, envolveu minha irmã. Ela teve o perfil do Instagram sequestrado, o fraudador colocou vários produtos eletrodomésticos vendidos a preço de banana, conseguiu abrir uma conta num banco digital passando pelo antifraude e ao abrir essa conta ele usou o CPF dela e o e-mail dele. Então todas as informações vinham para o e-mail dele e ele conseguiu extrair um Pix e colocar o Pix para poder fazer meio de pagamento. Então veja como é que essa situação mudou completamente e isso requer muito mais cuidado. Não, eu acho assim que uns impactos maiores que eu vi acontecer foi o fato de que quando a lei do processo judicial eletrônico foi aprovada em 2007, nós não tínhamos maturidade naquela época, por exemplo, para colocar dentro do texto da lei a possibilidade de realizações de audiências através de videoconferência. A pandemia foi um fator que fez a diferença para que esse hábito ganhasse força. Já tínhamos, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, iniciativas na vara de execução criminais para poder fazer depoimento de réu preso sem a necessidade de deslocar da penitenciária até o fórum. Foi um grande avanço. Na época, o Dr. Herbert Carneiro, ex-presidente, era um grande incentivador desse projeto. Recentemente, acompanhando de perto, como sempre gostei, esses assuntos de tecnologia junto ao tribunal, eu estou ciente que estão testando já uma câmera de 360 graus para colocar dentro da sala de audiência e do próprio julgamento de júri, para que não haja nenhuma mácula que alguém está fazendo pressão para o réu preso ou qualquer outra pessoa da sala, menores, alguma coisa desse tipo, ou mesmo júri. E isso vai ser um grande avanço que nós vamos presenciar daqui a pouco. Então, a videoconferência, como você citou, Carlos, veio para ficar. Então, hoje, algumas câmaras já voltaram a ter julgamentos presenciais, outras continuam remoto, mas a situação híbrida, para mim, é a que vai prevalecer em relação ao futuro. E nós já temos que preparar para isso, porque a forma de comunicar mudou. Imagine, por exemplo, eu tive uma audiência outro dia na Justiça Comum, na Justiça Civil, que uma testemunha estava nos Estados Unidos. E entrou normalmente, eu me lembro que o magistrado pediu assim, agora eu quero que você pegue o seu celular e filme aqui todas as pessoas que estão ao redor do seu quarto aí para saber se tem mais alguém aqui do seu lado, entendeu? Então, quando é que a gente ia imaginar que isso iria acontecer há poucos anos atrás? A pandemia foi o fator que foi o divisor de águas em relação a essa forma de comunicação. Doutor Alexandre, quando se fala em inteligência artificial, se fala em metaverso. O que é o metaverso? Bom, metaverso é um ambiente virtual no qual empresas, organizações, recentemente, inclusive, eu tive no lançamento no Tribunal de Justiça do ambiente metaverso, que ocorreu lá na 6ª Câmara
acessível, que é totalmente sem papel, e nesse ambiente espera-se que haja interações, ou seja, um aperfeiçoamento, não só pela videoconferência, mas através de qualquer tipo de manifestação de vontade nesse ambiente digital, onde as pessoas se fazem representar por um avatar, por um personagem, mas que são elas mesmas. Então o metaverso, por exemplo, para dar exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o ambiente foi criado, inclusive eu conheço muita pessoa que aqui esteve presente, um advogado lá do Rio Grande do Sul, Bernardo Azevedo, ele reproduziu na tela do computador todo o layout da secretaria. Então a pessoa pode entrar na secretaria como se estivesse entrando presencialmente. E o próximo passo é fazer qualquer tipo de atividade que ela poderia fazer ralando o bico no balcão através do acesso remoto pelo teclado. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Há umas 2 semanas atrás, eu sou coordenador do grupo de Direito Digital do Centro de Estudo da Sociedade de Advogados, e nós tivemos uma palestra sobre o impacto do metaverso no ambiente jurídico. E um dos pontos que a gente mais destacou é justamente que nós temos mais perguntas do que respostas. Ou seja, essa questão da proteção de dados pessoais em razão dessa coleta de informações em grande volume tem que ser muito vigiada, porque nós não sabemos, com tanto dado coletado, qual vai ser a finalidade de uso desses dados. E, consequentemente, se isso não for feito com muito rigor e, sobretudo, dentro da conformidade da LGPD, pode causar problemas jurídicos sérios. Inclusive, gostaria de destacar que na Lei Geral de Proteção de Dados existe um artigo que fala que todas as decisões automatizadas, se causarem prejuízo ao titular de dados pessoais, deverão ser revisadas.